Livro de Números, capítulo 27, a partir do versículo 12, diz assim a palavra de Deus: Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte Abari e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo-a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi o teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandato de me santificar nas águas diante dos seus olhos. São estas as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então disse Moisés ao Senhor: o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre adiante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Nun, homem quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo do Urim perante o Senhor. Segundo a sua palavra sairão, e segundo a sua palavra entrarão ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e lhe impôs as mãos. E lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Amém. Vamos orar. Feche os teus olhos, abra o teu coração a Deus. Obrigado pela leitura da tua palavra. Obrigado pelo livre acesso a ela. Fala conosco, Senhor. Ministra a nossa mente, ao nosso coração, para que de fato a nossa vontade seja reflexo desse conhecimento, desse ensinamento, dessa instrução. E o nosso coração esteja centrado em Ti. Em nome de Jesus, Senhor, fale, e que os Teus servos ouçam. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero começar hoje fazendo uma pergunta. Deus erra? De novo, Deus erra? Quando você faz uma pergunta dessa, o axioma já está pronto. Todos balançam a cabeça e dizem: não, Deus jamais erra, Deus não pode errar, Deus jamais falha. Está pronto o axioma, está pronto a concordância, todo mundo sabe, todo mundo diz, mas isso não é evidente na prática. Deus não pode errar. Deus é Deus, Deus é santo, Deus é justo, e a justiça de Deus não pode falhar. Quando a palavra de Deus fala em Coríntios 13, o amor nunca falha, porque Deus é amor, e amor verdadeiro não falha. Deus não erra, Deus não falha, Deus não pode falhar. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa, porque Deus não erra. Mas como está a realidade de nossas vidas? Por que na hora que nós somos beneficiados por aquilo que queremos, de alguma forma a gente, Deus é bom, mas na hora que as coisas não acontecem quando nós queremos, nós colocamos Deus em xeque? Quantas vezes nós questionamos Deus, até aqueles que dizem crer nele, que dizem com toda a ênfase e contundência: não, meu Deus jamais falhará. Ele questiona Deus, ele coloca Deus no banco dos réus. Mas por que o Senhor faz isso? Quantas vezes nas nossas discussões, ou lá no nosso íntimo dos nossos pensamentos, a gente não questiona: mas será que é verdade? Será que Deus é assim mesmo?
Será que esse Deus não está falhando? Quantas vezes nós oramos tentando convencer a Deus e temos a prepotência de achar que podemos aconselhar Deus? A palavra de Deus diz: quem conhece a Deus? Quem é o seu conselheiro? Está cheio de conselheiros dentro da igreja que acham que podem dizer para Deus o que é melhor. Quando você questiona a Deus, você está dizendo para Ele assim: Senhor, deixa eu te ensinar uma coisa, o Senhor não está enxergando direito, o Senhor não está vendo direito, o Senhor não está percebendo direito. Se o Senhor fizesse dessa forma, seria melhor. O diabo tentou quebrar a identidade de Jesus, tentando mostrar para ele que ele deveria fazer coisas que Deus não queria. Olha lá o que aconteceu no Éden. Deus não faz isso, é porque Ele está tirando a capacidade de ser autônomo, de ser seu próprio Deus. Quantos de nós, colocamos Deus no banco de réus? Quantos de nós passamos a duvidar, passamos a questionar, seja por qualquer dor, seja por qualquer momento, seja por qualquer circunstância? Isso se deve, em grande parcela, indubitavelmente, à falta de entendimento do que é a soberania de Deus. Parece-nos que hoje Deus já perdeu o diabo. Parece que o diabo que rege a vida e a terra, não é Deus. As pessoas dão tanta ênfase em poder ao diabo, ao mundo, a tudo, que estão esquecendo que Deus é que controla todas as coisas. Deus não concedeu a sua soberania, só Ele é soberano. Ele é o sustentador de todas as coisas. Ele não criou todas as coisas e largou. Ele não passou o bastão para ninguém. Mas parece que não é Deus que rege a vida, é o diabo. Quando acontecem as coisas que a gente não tem como explicar, a gente questiona Deus. Tem gente discutindo na internet: o Deus do Antigo Testamento é mau, o Deus do Novo Testamento é bom. O Deus do Antigo Testamento matava, destruía. E quando Deus faz as coisas, a gente questiona: por que Ele matava? Por que Ele mandava matar todo mundo, até as criancinhas? Que Deus é esse? Eu não consigo entender. Como a gente questiona Deus o tempo todo, principalmente quando algo que nós queremos não vem a nós, não nos agrada. Essa é a realidade indiscutível da nossa vida, inquestionável. Se nós formos sinceros e fazermos autoexame, a gente de alguma forma questiona Deus. Parece que ao crer na soberania de Deus, nós desfazemos a responsabilidade humana, e isso é fatalismo. Ou se nós adentrarmos a responsabilidade humana, desonramos a Deus. E hoje as pessoas preferem enfatizar a responsabilidade humana, o que desonra a soberania de Deus. Uma coisa não desfaz a outra. Nós cansamos de dizer aqui o caso de José do Egito, por exemplo, que os irmãos, por maldade própria, quiseram matar, quiseram vender como escravo. E Deus usou a maldade que estava nesses corações para alcançar o propósito dele, porque os propósitos de Deus jamais serão frustrados. Por mais que a gente não entenda, quem entende os meus desígnios? Quem entende os pensamentos de Deus? Os meus pensamentos, os meus caminhos são tão distantes dos seus, quanto o céu é distante da terra, diz o Senhor. Aí quando você chega no fim do livro de José, o que José diz? Não foi para os irmãos dele, não foi vocês que me trouxeram e mandaram para cá, foi o meu Deus. Até quando nós vamos entender que Deus é soberano sobre todas as coisas, ainda que nós não entendamos? Eu falei semana passada e tenho repetido muitas vezes essa frase, o mal que Deus
O mal que Deus nos abençoa é o nosso bem, e o mal que Deus nos abençoa é o nosso bem, e o bem que Ele não abençoa é o nosso mal, porque o eterno poder de Deus, o eterno Deus poderoso, tudo que Ele faz é certo, mesmo que a gente não entenda. Isso é soberania de Deus. Enquanto eu não entender a soberania de Deus, eu vou trilhar essa existência da vida, achando que as coisas, me surpreendendo com as coisas, e assustando com as coisas, e apavorando com as coisas, e tendo medo das coisas. Por quê? Porque eu não entendo que nós todos estamos na mão de um Deus soberano, que detém o poder sobre todas as coisas. Quando você olha o primeiro versículo bíblico de Gênesis, está dizendo: no princípio Deus criou os céus e a terra. Aí você vê, e a terra era sem forma e vazia, e havia um caos, havia trevas sobre o firmamento, o Espírito parava sobre o firmamento, e disse Deus: haja luz. Olha Deus ordenando a matéria, a criação, ordenando luz, trevas, Ele ordena tudo. Deus criou os animais, Ele obedece. Olha lá o peixe que engoliu Jonas, olha as pragas do Egito. Quando que a praga daquelas moscas, quem obedeceu? Aquelas rãs aparecendo, quem obedeceu? Deus manda chuva, tira chuva, Ele manda o clima, Ele manda em todos. Olha Jesus quando disse: quem é esse que até as ondas do mar obedecem? Deus muda o coração do homem, Ele endurece o coração do homem. Deus faz da estéril mãe de muitos filhos. Deus detém o poder sobre todas as coisas. Como é que aqueles animaizinhos foram juntinhos para a arca de Noé? Quem ordenou que eles fizessem isso? Os animais são instintivos até um certo ponto. Deus fala para um cavalo: deita, ele vai deitar, volta, ele vai voltar. Se ele falar para o leão, amansa, ele vai amansar. Nós vemos isso o tempo todo e ainda ficamos surpresos. Não há nada, nem do globo. Se um milímetro da terra fosse para perto do sol, nós morríamos fritos. Se um milímetro fosse para longe do sol, nós morríamos congelados. Deus detém poder sobre os astros. A palavra de Deus diz que no céu não vai haver lua nem sol. Nós vamos ser iluminados pela glória de Deus. Por isso que a gente pode dizer que o céu é um dia sem noite, e o inferno é noite sem dia. Então Deus está no controle, mas por que nós continuamos questionando? Quantas vezes nós olhamos a Bíblia e quantas vezes as pessoas usam textos para dizer: quando Deus manda que o rei Saul mate e extermine os inimigos, o que Saul faz? Lá vence a batalha, mata os inimigos. Quando o profeta Samuel chega lá, ele já fez o sacrifício, ele ouve barulho. O que está acontecendo? Esses barulhos são um pouco dos bens lá que ele mandou você matar todos os animais, matar todas as pessoas. Que Deus é esse? Mas estou vendo barulho. Não, e eles? Não matei o rei, não matei alguns deles, porque a gente pode usá-lo. Aquela coisa, deixa, um pouquinho, não há nada mais perigoso do que um pouco de veneno, um pouco de falsa doutrina, um pouco de pecado. Todos matam. Basta um pouquinho. Não, só um pouquinho. Não é tanto não. O problema é que lá foi por isso que Saul desobedeceu e foi destituído de ser rei. E aí você vê lá quando fala da rainha Esther, você pode ler na sua Bíblia, que aquele auxiliar do rei Artaxerxes que quer destruir o povo judeu e fez uma forca para Mordecai, que acabou que ele foi enforcado pela intervenção de Esther junto ao rei. Aquele cara é descendente desse rei que sobreviveu. Então Deus sabe todas as coisas. Como a gente discute com Deus? Não. A gente vê
vê as pessoas, vão fazer negócio, tem que ter diplomacia, tem que ajeitar daqui, ajeitar de mal, vocês terminam na raiz. Isso é Bíblia. Deus não negocia com o diabo. Deus não negocia com o mal. Ah, mas ele não falou para Jó assim, eu vou deixar você. Ele não estava fazendo um negócio com o diabo. Ele estava querendo mostrar a face dele para Jó. Vê que ele falou, começa falando, viste o teu servo Jó, homem íntegro, que obedece a Deus, é justo, que isso e aquilo, olha só, que não anda em caminhos errados. Olha aqui, né? que virtude de Jó. E termina no 42 dizendo Jó que eu antes te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem e eu me abomino no pó e na cinza. O que Deus queria para que Jó pudesse ter a alegria de ver Deus face a face e não apenas ouvir, mas de ver. E quem sem santificação ninguém verá o Senhor. Aí eu olho para esse texto, e esse é um texto que todo mundo debate. Olha só o debate, né? A gente já pode até ouvir os murmurinhos das pessoas, mas como Moisés, escolhido por Deus, Moisés, que cujo nome significa tirado das águas, o Moisés, quando o decreto de Faraó foi lá, que todos os filhos, homens dos hebreus que nascessem, seriam mortos. E depois de 3 meses, a mãe escondendo ele, colocou ele numa espécie de uma cestinha de vinho, de betume, sei lá, e colocou ele no rio Nilo, vendo a filha de Faraó, olha só, a filha de Faraó, lá se banhando, e vê, e olha, vem aquele beicinho flutuando, chega dentro, bonitinho, aquele neném, ela se encantou pelo neném, e quis pegar ele como filho. Ai, que coincidência, vai ver que ela era frustrada, vai ver que ela não podia ter filhos, vai ver que ela se encantou porque ele era bonitinho. Foi Deus que fez ela olhar, justamente a filha de Faraó, e ela adotou Moisés como filho. Moisés se tornou filho da filha de Faraó, e para ainda melhorar, ela não tinha como amamentar o filho. Aí a irmã dele, Miriam, foi observando o que acontecia, foi lá e falou assim: eu sei quem pode. Quem amamentou Moisés? A mãe de Moisés. Ah, coincidências. Não, foi Deus. Mas aí ele vem, fica até 40 anos, e aí ele é incomodado por Deus para libertar o povo do Egito. Deus está preparando lá atrás. E aí ele liberta, passa 40 anos no deserto, volta, lança as pragas, tudo que acontece, ele abre o mar vermelho, ele conduz o povo pelo deserto, ele ouve as tábuas da lei, recebe as leis do Senhor. Quando Deus escreve nas tábuas as leis, e Moisés desce com as leis do Senhor, e de repente, por um descuido, por uma desobediência, Moisés é impedido de conduzir o povo no Canaã. Aí, mas espera aí, a ordem é que, olha de longe, você vai morrer assim como seu irmão Arão morreu, porque você só vai ver de longe e vai morrer, você não vai entrar. Depois disso tudo, aí tem muito desavisado que olha e fala assim: mas Deus podia, mas é só um errinho, só um deslize, e pediu Moisés, um homem tão bom, um líder tão bom, sofreu tanto, passou tanto, e não vai conduzir o povo, não vai pegar a cereja do bolo? Quem? Quantos ainda não conseguem admitir isso? Questionam. Então nós precisamos relembrar. E o papel que eu sempre tenho dito aqui na igreja é que nós precisamos muito mais ser lembrados do que instruídos, né? Porque o próprio salmista diz: trazer à memória aquilo que alimenta a minha esperança. Nós somos falhos e sempre esquecidos demais. Aí você olha e percebe
Por que ele não fez? Temos que estudar isso mais uma vez, porque às vezes as pessoas não entendem perfeitamente o que aconteceu aqui, ou só entendem em parte, né? A Bíblia é clara por dizer, a primeira coisa, por que Moisés não pôde entrar na Canaã? Por que ele não pôde conduzir o seu povo na entrada da terra da promessa? Porque ele desobedeceu a Deus. Olha o poder da desobediência, uma única vez. E tem gente que acha que pode ficar desobedecendo o tempo todo. Tem gente que briga com Deus e acha que, não, Deus é amor, Deus vai me fazer, Ele sabe que eu sou fraco. Se com Moisés Deus ou de rigor, imagina com aquele desavisado que acha que pode desobedecer sem que ele receba a justa punição da sua desobediência. Então, onde foi a desobediência de Moisés? Se você ler aqui, no capítulo 20 de Números, diz assim, começa aquela murmuração do povo, né? É engraçado como o povo apertou o número, esquece tudo que Deus fez. A coisa está apertada, reclama, murmura, questiona. Como é fácil questionar Deus. Aí começa aqui no 2, não havia água para o povo, então se juntaram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés, e disseram, antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor, porque trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés, toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e mediante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhes tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse, ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão, visto que não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Olha só que coisa interessante. A palavra de Deus é clara quando Deus diz para Moisés o que? Falai a rocha. Vocês precisam entender que lá em Êxodo capítulo 17, você tem uma primeira vez em que houve água saindo da rocha. Essa não é a primeira vez. Às vezes as pessoas não entendem, não estudam a Bíblia. Então, houve a primeira vez. E naquela primeira vez, lá em Êxodo 17, que faltou água, e eles queriam água, começaram a querer até apedrejar Moisés. Moisés foi e falou, Senhor, eles estão querendo até apedrejar, porque apertou, falou, acabou. Deus não existe, quer isso, nós precisamos voltar para o Egito, preferir tanta vida aí. Deus falou, vá lá e fere a rocha uma vez e vai sair água. Deus deu a ordem para ferir. E Moisés fez exatamente como Deus fez, pegou o bordão, feriu a rocha uma vez e saiu água. Precisamos entender isso, né? Primeiro porque a rocha, né? Deus se identificou com a rocha. Ele disse assim, né? Lá no versículo 6 de Êxodo 17, eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha. Não é nós, não é Deus que vem na nossa presença, é nós que vamos à presença de Deus. É nós que vamos à presença de Deus, não Ele a nossa presença. Não é Deus que precisa de nós, é nós que precisamos dele. E ele se identificou com a rocha. A rocha é uma identificação
de Deus. Então, fere a rocha. Deus se fez réu, mostrando: vocês estão me pondo como réu, vocês estão me pondo como culpado. Então, fere o culpado, fere o réu, vai sair água, né? Lembrando, né, que aquela água, né, a água, literalmente simbolizando a água que vem do trono de Deus, que mata a sede. Ali sim. Agora, nessa outra parte, já quase no final da peregrinação dos 40 anos no deserto, acontece de novo. Lembra que eles falaram? Nossos irmãos morreram no deserto, porque aqueles que murmuraram contra Deus e que murmuraram. Agora já era uma nova geração. E mesmo essa nova geração, faltou água, o que eles fizeram? De novo murmuraram, quiseram voltar atrás, quiseram quase apedrejar Moisés. Só que dessa vez, né, Moisés foi lá e clamou ao Senhor, pois a boca não pode, clamou pela glória do Senhor, e Deus falou para ele: vai lá e falai a rocha. Ele não disse falar e fere a rocha. Ah, mas será que ele não ouviu direito? Né? E entendendo que quando fala, tanto lá em Êxodo 17 como aqui em Números 20, ele fala o quê? A terra de Meribá e de Massá, que significa provar. Deus testa, prova a nossa fé, a nossa obediência o tempo todo. E o que Moisés fez? Irritado, falou: nós somos Deus, por acaso? Nós o que, cara pálida? É Deus, não tem nós. Como tem pastores que dizem: eu vou em nome de Jesus. Eu vou o que, cara pálida? Você não é nada, não existe o milagre, não existe pastor. Oh, pastor, aquele pastor lá tem poder. Poder de quê? Quem tem poder é Deus, é o Espírito Santo. O homem não tem poder nenhum. Mas tem um monte de gente que acha que tem poder. Por isso que o sensacionismo dos dons é que não é que não tem um milagre, o poder de Deus fazer milagre. Não tem um milagreiro, não tem aquele instrumento que acha que tem poder para fazer alguma coisa. Então Moisés desobedeceu. A rocha simbolizava quem? Cristo Jesus, que foi ferido. Lembra quando Cristo foi crucificado, que puseram uma lança? Saiu o que? De água. A água que vem do trono de Deus para saciar a verdadeira sede, pelo qual ninguém nunca mais terá sede. Vem de Cristo. Ele é a rocha, ele foi ferido, ele simboliza essa rocha, né? E aí Moisés, na atitude de desobediência, ele desonra a santidade de Deus. Ele desonra a santidade de Deus. E aí ele vem com violência, prepotência, né? E fere 2 vezes aquela rocha. 2 vezes aquela rocha. Então você percebe que o primeiro ponto aí é a desobediência de Moisés. Mas não foi nada demais, foi uma vez. A gente subestima muito a soberania de Deus, né? Agora tem um segundo ponto. E esse segundo ponto é que muito pouco falam disso. Por que Moisés não entrou no terra prometida? Primeiro, porque desobedeceu. Quis ser Deus. Achou que podia. Achou que tinha autoridade para isso. Se ele não tem, imagina nós. Se ele não teve, né? Mas o segundo ponto foi que Moisés representava o quê? A lei. Pastor, o que tem a ver com isso? Ele não foi para Moisés que Deus deu a lei? Nós não falamos da lei mosaica, os 10 mandamentos? E o que é que Deus está mostrando aqui? O que é que simboliza Canaã? A terra prometida, a Canaã celestial, a terra da promessa, a promessa da salvação, do novo céu, da nova terra que Deus garantiu para aqueles que Ele escolheu e que Ele chamou. Não se chega à terra prometida pela lei, só se chega por Cristo. Não se chega à terra prometida. A lei não salva ninguém, só Jesus Cristo
salva. O judaísmo ainda acredita na lei como poder de salvação, meritória, legal. Não, lei não salva. Quando Jesus estava lá no Monte da Transfiguração, duas figuras estavam lá com ele, lembra? Que eram Moisés e Elias. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas, e todos subordinados a quem? A Deus, Filho, Deus, Cristo, Jesus. Então, a lei salva, né? A lei não salva, só Cristo. Então, Moisés representa a lei. O propósito da lei é nos levar a Cristo, e Cristo nos leva à salvação. Então, o propósito da lei é nos levar à rocha, e a rocha é Cristo, ela que produz a água do trono de Deus, que sacia eternamente a nossa sede. E isso, quantos sabem? É Cristo quem nos salva. Olha o interessante, Moisés, vendo isso, disse: Senhor, né? Olha como ele disse, bonitinho aqui, né? Ele disse: então, Senhor, fosse rebelde em me santificar nas águas, né? Quando Deus falou para ele. Então disse Moisés ao Senhor, autor e consolador de toda a vida, põe um homem sobre essa congregação que saia diante dele, que entre diante dele. Moisés já mal sabia que Deus já tinha determinado isso, né? Para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. As ovelhas do Senhor têm pastor, e elas ouvem a voz do pastor, e elas o conhecem como ele conhece as suas ovelhas. O pastor é Cristo Jesus. Olha que interessante, quem foi escolhido? Josué. É coincidência. Sabe o que significa Josué? O mesmo que significa Jesus. O que significa? Salvador. Então foi uma figura de alguém chamado Salvador, para prefigurar aquele que ainda viria para levar a Salvador. Então, o simbolismo da terra prometida, quando sai do deserto para a terra prometida, foi levado e conduzido por um homem que se chamava Salvador, para simbolizar que a Canaã celestial vai ser conduzida pelo único Salvador, que é Cristo Jesus. Então, não há nada que Deus faça errado. Não há nada que Deus faça que não tenha significado. Não há nada que Deus faça que não tenha propósito, ainda que a gente não entenda. Uma coisa simples que a gente fique questionando. Mas tadinho do Moisés. Tadinho, ele sofreu tanto ali, errou ali. Na hora que ele deu aquela falazinha, então eu tinha que ter um pouquinho mais de flexibilidade, né? Tem tanta gente que quer ensinar Deus, talvez você fazia isso. Se você estivesse no lugar dele, você faria: não, Moisés, vou te dar um sabão, você errou, Moisés, mas vou te dar mais uma chance, Moisés, porque você é um cara bom, você é um cara que errou só uma vez, eu te usei tanto, não é? Não, peraí, vamos lá, conduz lá, mas não erra mais não, hein? Aí a gente faria isso, Moisés conduziu o povo, e aí todos iam entender que é a lei que salva. Todo mundo ia achar que pode desobedecer um pouquinho, que não tem problema. Todo mundo achar que ferir Cristo não é problema. Todo mundo achar que a pessoa pode ter sua autonomia. O que seria de nós? Ele ia viver o engano, a ilusão de que por mérito e por lei você chega ao céu, quando você só chega por Jesus. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e eu as salvarei. Quando você olha lá em João capítulo 10, quando você olha em João capítulo 6, quando você olha lá na primeira carta de João capítulo 5, você vai ver tudo isso. Então está aí a explicação.
mais uma vez, para que você traga a sua memória, o seu coração, que Deus não erra. Deus não falha, ainda que você não entenda. Ainda que você atravesse o vale da sombra da morte, a vara e o cajado de Deus nos consola, porque Ele está conosco e nada passa desapercebido. Mas uns foram ricos, outros são pobres. Por que Deus permitiu que todos aqueles discípulos deles morressem crucificados, decapitados, comidos por leões? Ele estava errado. Por que Deus permite isso? Permite aquilo. Todo aquele que questiona Deus, por mais dor que esteja sentindo, é porque não entende a soberania dele. Deus não erra, nós erramos. Então fica aí que Deus não só não aceita a desobediência como justificativa débil, por melhor que você seja ou eu seja, não se justifique na desobediência porque você obedece parcialmente. Não se justifique porque você escolhe um lado, mas deixa o outro. Obediência parcial é desobediência total. Então você se cuide e vigie, porque mesmo tendo toda a caminhada, você ainda pode, na última H, falhar. Você não perde. Moisés não perdeu a salvação. Moisés perdeu o privilégio de entrar na terra. Nós perdemos muito privilégio na terra, mesmo sem perder a salvação. Então, olha isso. E outra coisa, Deus não falha. Havia todo um sentido. Foi Deus que fez Moisés errar? Não cai nessa bobagem. Deus não produz o mal. A responsabilidade foi de Moisés. E a soberania de Deus. Então, ele não podia entrar, porque ele representava a lei, e lei não salva, só salva o Salvador. E ali Josué representava o Salvador, que cumpriu a lei. Faça tudo o que o meu servo Moisés disse, não há parte da tua boca o livro dessa lei. Foi a ordem de Deus para Josué. Esforça, tenha coragem, tenha bom ânimo, e eu farei prosperar os teus caminhos. O Salvador da Canaã celestial é Cristo, somente Cristo salva. Então, não questione Deus. Cuidado ao reclamar e murmurar da vida. Os murmuradores ficaram no deserto. Veio uma nova geração que viu os murmuradores morrer, e mesmo assim, na dificuldade de reclamar, e quase ficaram no deserto. Então, pensa bem, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Ele é bom. Deus não erra, Deus não falha, ainda que nós não entendamos. Deus